hoje é dia do empreendedorismo feminino e a gente pediu para uma das grandes empreendedoras, dona de uma história de superação incrível, uma mulher empreendedora, a Floracy Dias, a conhecidíssima chefe Flora, 57 anos, é mãe de 6 filhos, 3 netos, não é? 3 netas. 3 netas. Tudo bem, chefe Flora? Seja bem-vinda ao Luiz Melo Entrevista. Parabéns pelo dia de hoje, Dia da Mulher Empreendedora. Eu que agradeço. Bom dia a todos os ouvintes deste famoso Luiz Melo, né, que é dono de uma história enorme. Algumas tendo como locação o seu restaurante. Isso, muitas, incontáveis histórias. Ele é um dos fundadores do Flora Restaurante. Um dos fundadores da Flora. Um dos fundadores lá do lá no Fortaleza, lá. Ele deixa eu ver, muita gente ali, nossos, como é que a gente pode dizer? Que tem história, assim. Nosso cliente que tem muita história para contar, o Luiz Melo, o Badu, Picanço, o Bira da Sevel, né? Então tem muita história para contar. E a gente tem muita história para contar do Luiz Melo ali. Se eu for contar agora, só em número, a gente não tem fim. Não me comprometa. A chefe Flora é dona de alguns dos mais principais títulos da gastronomia nacional. Já foi, inclusive, ganhou o prêmio Dolman como a melhor chefe do Brasil. O que é o prêmio Dolman? Dolman é a maior premiação da gastronomia no Brasil. A maior premiação? É o prêmio máximo da gastronomia brasileira. Eu tive o privilégio de ganhar, né? E o bom disso tudo é que uma parte do prêmio era por votação pela internet, né? Uhum. E outra era os chefes de todo lugar do Brasil, tinha os chefes que votavam. E aí eu tive o privilégio, fiquei muito feliz, foi gratidão a Deus, porque é ano de trabalho e vários chefes votaram em mim e eu cheguei ao prêmio máximo da gastronomia brasileira. Ela tem fãs, inclusive, entre próprios chefes de gastronomia que vêm do Brasil inteiro, querem conhecer, querem saber como é que é o nosso tempero, né? O preparo do nosso peixe realmente é único, né, Flora? O nosso tempero é único, tanto que eu tive o privilégio, né, de cozinhar para o presidente. Foi o Bolsonaro. Foi o presidente Bolsonaro. Tive o privilégio para o presidente do BNDES, que ele pegou, estava de aniversário e aí pediu pro Davi que queria um presente. Aí ele disse, pode pedir, Davi Alcolumbre. Aí o Davi, pode pedir que eu lhe dou, que era a Dona Flora. E você foi para Brasília cozinhar? Aí o Davi pediu para mim ir lá cozinhar pro presidente, assim, porque ele provou uma muqueca e ele disse que foi um tempero único que ele nunca provou na vida. Uhum. E foi esse prato que a senhora fez? Então foi esse prato que a senhora fez lá? A gente fez também a muqueca, mas a gente fez a costela de tambaqui, a gente fez o filhote. E o nosso pitu ainda não tinha sumido, né? Fiz o pitu também. Pitu sumiu? Tá em falta? Tá em falta. Camarão pitu ali. O pessoal começaram a bater veneno nos igarapé. E hoje tá ressurgindo novamente. Caramba. Tem surgido? Tá surgindo. Devagarinho eles... Mas em pouca quantidade, né? Em pouca quantidade. Não se acha mais e quando acha tá um preço bem absurdo, né? Isso. Agora, tá 90 reais. Flora, não tá só lá no Igarapé da Fortaleza. Não. Tá no Matapi. Tô no Matapi, tô no Igarapé da Fortaleza, né? Que a gente vai agora, no dia 1º de 2025, a gente tá 25 anos no Igarapé da Fortaleza. Eu vou lá sábado. E estamos também agora no Matapi. No Matapi o espaço tá muito bom, né? Por sinal. Aliás, o nosso... Não fui no Matapi, nem no Fortaleza. Mandei pra você, Ferrari, nosso Bruno Barbosa, ele produziu um vídeo. Com certeza, depois de amanhã camarão. Que é feriado, amanhã é feriadão, que ela né? tava falando aí, tem como não visitar. visitar. Vou, sábado vou programar pra ir. Pois é, o Melo ele sumiu, mas era meu cliente fiel, já levava o próprio vinho dele. Todo final de semana ele Bora se reunir todo mundo pra ir no sábado. Não pagava rolha. Todo sábado. Mas essa partida pra nós de lancha era de lá. Agora, essa coisa de mulher empreendedora, o dia do empreendedorismo feminino, né? É verdade que você começou vendendo seu peixe num pequeno fogareiro às margens da rodovia Salvador Diniz. Isso foi porque, assim, logo quando eu me casei, né? A gente não tinha muito recurso. Então, o Chiquinho, na época, ele ele trabalhava com estiva, carregava madeira do barco. Mas você ocupava aquele espaço lá? O pai dele tinha uma casa lá. Então a gente lá não ocupava aquele espaço. A gente foi ocupando depois. Nosso primeiro espaço conquistado foi o terreno que construiu nossa casa. E de lá a gente foi construindo.
devagarinho. E hoje nós temos lá aquela área que você conhece. E você ainda hoje Todos de vocês agora. não delega pra ninguém. Eu tive a oportunidade de visitar a Flora e ela tava na cozinha, botando literalmente a mão na massa. Não tem como delegar em banco em pé, você ter treinado muita gente pra fazer como você faz. Tem, a gente deixa, mas só que tem vezes, quando chega, tem uma certa época do ano que tem uma fartura de peixe. Logo, por exemplo, a partir de abril, aí até em outubro, a gente ainda tem um peixe. Agora, que termina já outubro, que vem novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, é uma falta. E o peixe, todo mundo sabe que o filhote vai para até R$ 90 o quilo. Nossa. Por causa da falta. Que aí começa a chover, aí os peixes, aí depois vem também a época de defesa. E qual é a diferença do projeto que você tem no Igarapé da Fortaleza, onde tudo começou, para esse projeto que agora está no Rio Matapi? É assim, lá no Igarapé da Fortaleza a gente continua com o bistrô, com uma comida regional, mas com um modo mais contemporâneo, aquela coisa assim, mais um pouco sofisticada. Então, e o Matapi, como o senhor viu, lá a gente tá com a nossa comida mesmo regional do dia a dia, o nosso filhote, a nossa caldeirada, a nossa muqueca, o nosso peixe assado, o açaí, o camarão, é aquilo que a gente come diariamente, só que aquela comida feita com amor, aquela comida de afeto. Por exemplo, um dia desse recebi um grupo de turistas, todos de São Paulo, era 20 pessoas. Então eles queriam comer uma comida de afeto. Então o que eu fiz? O que é comida de afeto? Comida de afeto é aquela comida de vó, aquela comida de mãe. Aquela comida caseira. Sabor caseiro, né? Sabor caseiro. Aliás, foi uma coisa que, falar nessa coisa de afeto, as memórias, eu vi lá o tempero que você fez da caldeirada, tem imagem aí. O jambu, aquele jambu que tem uma florzinha, que dá realmente aquela anestesiada na língua, né? Ela dorme. Eu só via isso no tempo da minha avó. É bom jambu que colocam no tacacá. No tacacá. Aquele jambu. Só que o jambu paraense... Na caldeirada ela chama coloca. jambu paraense. Então eu coloco na caldeirada, na muqueca, que é porque assim eu costumo dizer que é uma comida afrodisíaca, né? Que tu pega, come aquela coisa daquela tremedinha na boca e dá vontade, assim, de beijar. De fazer um passeio Um dos pratos diferenciado. preferidos meus da Flora é o peixinho frito mesmo, com aquele feijão Ela tava me caseiro, que já tá me dando água na boca. Tem imagem aí, Ferrari? Consegue colocar? Minha filha não... A minha filha já cozinha. Cozinha, Bem, né? eu tenho duas que cozinham já. Tem uma que ela vai com uma pegada, mas ela tem uma lanchonete, mas ela já trabalha por conta própria mesmo. E ela gosta de ir para parte de doce, lanche. E eu tenho uma que está em Brasília, que essa já cozinha, já é um freelance, tem um freelance já lá em Tem Brasília. o quê em Brasília? Ela já faz freelance, ela trabalha no restaurante. Freelance. Ela Cozinheira, né? Ela cozinha e já em O empreendimento restaurante. não é teu. Não, Lá em ela Brasília. cozinha em restaurante e também faz as comidas saudáveis. Ela foi para uma linha muito saudável. Então, aquelas que de receita, vai na nutricionista, aí a Nutri passa Aí a já receita. Aí ela passa e faz essa. todas as marmitas e já faz toda E ela já a faz comida, tudo isso. né? Então ela foi para uma linha dessa, uma pegada já mais para esse lado aí. E eu continuo com a cozinha. Durante aqui. a pandemia tivesse problema? Não, Melo. Clientela? Não. Olha lá, Na o pandemia. projeto da Não, Flora isso aí é do no Matapi. Matapi. Na pandemia foi a época Ai, que eu mais. linda, eu vou lá. A Ellen, olha, dona Flora, a senhora tome cuidado Não com suas conhece plantas, que ainda essa lá, moça não? passando Ó, do lá. Matapi não, eu Ai, vi só pelo maravilhoso. Instagram. Agora eu vou lhe falar uma coisa, esconda suas Rosa do plantas de deserto. mim, tá? Na época, Essas plantas a senhora vende? Pegou algumas de lá, não deixou. A senhora vende, Rosa do dona deserto. Flora, essas tem plantas? algumas, se eu tiver alguma repetida, a gente vende. Ótimo. Vou dar de presente pra Cuidado amiga com essa aqui, né? moça aí. Essa Ainda tem moça- aquele essa moça macaco logo na entrada? Não, que ela Olha lá. Uau. Meu Deus. Olha que desce Olha a lá. caldeirada. desce. A gente vê que desce pela escada. Desce pela escada. Amanhã vai estar escada aberto, estacionária. vai? Amanhã vai estar funcionando. Amanhã estarei lá. No Curtindo feriado. meu feriado. Dona Flora, qual é o que a senhora passa mais tempo? Eu passo mais tempo no Matapi. Ah, do Matapi. É maravilhoso só que esse ele lugar. Perguntou agora. Dá pra chegar de lancha lá, né? Dá. É pra quem tem lancha. Como a gente não tem, a gente vai De de carro. lá. Dá pra ir de lancha, Vamos dá chegar pra ir de lanche carro. lá, viu, Batu? Tá certo. Vai ser uma ótima. É lembrar os velhos tempos. Lembrava isso. Foi muito tempo, faz um tempão que eu não vejo Badu. Olha que linda, gente. Então isso aí nasceu mais na pandemia, Rosa do deserto. Passou na pandemia, eu fiquei 8 meses Isso é fechado. boa.
Então foi a época que eu multipliquei as rosas, multipliquei nossas galinhas, que eu crio nossa galinha, nosso Galinha pato. caipira. A galinha caipira que a gente cria. E os patos também. Né? E a gente tem as nossas ervas também, que a gente acaba plantando. Tem o chalé, gente. É muito gostoso esse lugar aí. As viu? ervas, Olha aí. Tem o chalé. O pessoal dorme, as pessoas dormem lá. Não, depois da pandemia, é assim, a gente sai só pros amigos. Um amigo, Quer ir dormir? O acesso já asfaltaram? Porque Não, ainda não asfaltaram. Ainda. O acesso para o pro restaurante. restaurante. Passando a ponte, né? Passando a ponte. Mas vai faltar, porque nosso ramal, A ponte do Mazagão, passando a ponte Ponte pelo do ramal Matapi. esquerda. Mas agora, Melo, Nova esquerda. esse ramal, Mas tá identificado lá. Tá. Tá Tem identificado, vários. Início do tá. ramal. depois, Melo, que era pro prefeito ter asfaltado. Olha só que bonita essa Gente, imagem, que ó. lindo. É muito bonito lá, gente. Porque depois que eu fui pra lá, quando eu fui pra lá, Melo, Ali a direita também eu tirei, isso aí era teu um, também? eu tirei aquela parte ali, porque assim, ficava muito expansivo pra gente atender, então eu deixei a parte do meio agora aqui e o parte do banho. saiu Lá. da porta da direita. Lá. Daí só tem do chalé pra lá, eu tirei aquele pedaço ali pra ficar mais, porque senão ficava muito grande, eu não tinha como atender todo mundo. Mas hoje a gente pegou e deu. Quantas pessoas- Rio Matapi Rio aí, Matapi. Rio pertence Matapi. a Santana ou Mazagão aí? É Santana aí. É Santana. Santana. Dona Flora, hoje, diretamente ou indiretamente, quantas pessoas depende da senhora, assim, funcionários, entre Macapá e aliás, entre os dois restaurantes? Fortaleza e Matapi. Olha, a gente, umas 30 pessoas. 30 pessoas, né? A senhora gera emprego para 30 Gera. Antes da pessoas. pandemia, a gente tinha uma fase de 45, até mais, com diarista, porque eu também tinha uma cozinha industrial. Aham. Antes da pandemia. Então, quando a pandemia veio, que nós ficamos 8 meses fechados, eu fiquei lá. E tinha as pessoas que ligavam pra gente, né? E eu tive eu falei o pedido, e eu presenciei muita coisa também, né? Coisas boas e coisas tristes, né? Porque tinha gente que estava com 4 dias, que estava com uma pessoa tinha partido e aí ligou chorando e disse que precisava pisar no chão. E esse dia eu nunca me esqueço, foi um dia muito triste, que a pessoa chegou lá e deitava assim no chão, no assoalho, e chorava. E era uma coisa assim, sabe? Aí uma amiga botava ele no colo e ele ficava rolando no chão. Foi umas partes assim que é inesquecível, muito triste. Mas aconteceu de várias pessoas na pandemia. E a polícia ia lá até 2 vezes no dia, né, pra ver se eu atendia a gente, mas não. Como Ficou os só no passos- sistema delivery, só entrega. só entrega, mas como o espaço era muito grande, e alguma família ficava um longe do outro. Eles mesmos se serviam e eu cozinhava para eles. Porque cozinhar para mim é uma arte de fazer as pessoas felizes. E eu amo o que eu faço, porque tudo que eu tenho hoje eu devo à gastronomia. Eu ganhei um prêmio em 2006, que foi o Mulher Empreendedora, que era a nível de Brasil. E no Brasil fiquei entre as 6 mulheres, e da região norte eu fiquei em primeiro lugar. Eu fiquei entre as 6 melhores do Brasil, e da região norte eu ganhei o primeiro. Foi um dos primeiros prêmios que eu ganhei. Maravilha. E foi o mais gratificante que eu ganhei na vida, porque foi um reconhecimento. Maravilha, parabéns. Olha, não deixamos passar em branco. Mãe. Eu aprendi. Melo, se eu te falar que a minha primeira vez que eu cozinhei, a cozinha para mim foi uma liberdade. Quando eu tinha 9 anos de idade, fui criada sem pai. Quando eu tinha 9 anos de idade, agora quando eu cheguei aqui na rádio, eu olhei aqui para esse hotel, lembra? Esse hotel foi um dos mais famosos, né? E tinha uma senhora que morava bem aqui atrás, não sei se eu lembro, do Livaldo Serrano. Lembro. Seu Livaldo Serrano, a minha mãe era lavadeira e ela me deu para essa família, e eu fiquei muito tempo com eles, morando com eles. Morando até, aí eu estudava no GM, e eu morando com eles, e naquela época, né, criança podia trabalhar, né, que não tinha vara da infância. Então naquela época eu já trabalhava, e quando eu olhei esse hotel, eu me lembrei, assim, me lembrei de uma parte que eu nunca consegui esquecer. O meu sonho era comer um sonho de valsa, com bombons. Ela me mandava comprar refrigerante aqui nesse hotel, e eu vinha. E aí a minha vontade, eu olhava aquele bombom e eu queria comer um.
E eu não podia, nunca comi. Depois que eu aprendi, que eu comecei a trabalhar, ganhar um dinheiro, e eu hoje nem gosto tanto de chocolate. Mas era meu sonho de criança, porque a minha vida toda, minha infância toda foi trabalhar. E um dia, a esposa do seu Elivaldo, a dona Milka, não sei se você lembra dela, e ela ficou doente, e ela ficou doente, tinha que fizesse o almoço, e eu fiz. Desde o dia que eu fiz o almoço, a minha vida começou a mudar. Então eu peguei, abracei, eu tinha Com quantos anos? Eu tinha 11 anos nessa 11 época. anos. E aí depois que eu fui morar na Fortaleza, que eu conheci o Chiquinho, também a gente começou a nascer os filhos. E a gente não tinha casa para morar. E eu falei para ele, tu me deixa vender camarão lá na rua, porque se eu vender o camarão lá na beira da rua, eu vou ganhar um dinheiro pra gente comprar para nós se alimentar. E o que você trabalhar, você constrói a nossa casa. E aí, foi aí o Bira da Cevel tinha um terreno bem na beira da rua. E eu pedi para ele construir uma casinha na beira da rua, e eu comecei a vender o camarão e o peixe. E depois eu comecei a vender o peixe assado. E aí, quando teve um dia que eu vendi 80 quilos de peixe. Caramba! Foi. Então, foi aí que eu percebi. Aí começamos a construir o restaurante. Isso Aí, já lá no Igarapé? lá no Igarapé da Fortaleza. Depois eu estava com 24 anos, quando eu mudei para o Igarapé da Fortaleza, eu tinha 24 anos. Já estava com o Chiquinho? Já? Já. Aí eu fui para lá, porque ele morava lá, eu conheci ele. E aí, foi aí que começou a minha história para aprender a cozinhar. Mas a primeira vez que eu cozinhei mesmo, eu tinha 11 anos de idade, que foi para dona Milka, que era a esposa do seu Elivaldo Serrano, que ela ficou doente, né? E aí eu vi que... Aí tomou gosto. Aí eu tomei gosto, e daí eu fui cozinhando. Aí foi que o Bira ia para lá, o Josué, o Bira. Bira da Cevel. Bira da Cevel, lá de Lau. E eles pegavam e iam pra lá de noite, e eu assava charque pra eles. Eles tinham um lanche lá, né? Eles tinham um lanche, e quando eles chegavam, eles assam charque, eles tomavam charque frito com açaí. O Chiquinho tomava conta da lancha deles. Tomava conta da lancha dele. O Roberto Rodrigues, lembra? O Roberto Dadabel. Dadabel também ia pra lá. E quando ele chegava, eu fazia o peixe frito, eu fazia o camarão no bafo, eu assava o charque, depois tomava o açaí. E foi aí, depois você chegou lá também, né? Depois foi chegando pra lá. Certo. Então, por isso... Madu já chegou antes de mim junto comigo. Madu. Acho que ele chegou junto com você, porque antes era o Bira da Cevel, o Josué lá do Fortaleza. Era o Josué, então era eles que ficavam batendo papo à noite, até 9 horas da noite ficavam lá, conversando, batendo papo. E eu fazia aqueles petiscos. Então, vocês, aliás, que fizeram, foi o maior incentivador de eu cozinhar, e eu ver que eu sabia cozinhar, e eu sabia que dava certo, que estava dando dinheiro, que eu estava ganhando dinheiro. Então, cada dia mais, aquilo me incentivava a trabalhar mais e investindo mais. Maravilha. Floraci Dias, chefe Flora, obrigado por ter vindo aqui com a gente, rolando a emoção, como diria o Faustão. Obrigado, viu? Parabéns. Eu que agradeço, sabe? Tem quantos filhos? Eu tenho 6. 6. Eu tenho 4, Tem 5, 3 filhos. 3. Não, ainda não tem bis ainda. E agora tá dançando. Tá fazendo dança de salão agora. Dança de salão, Flora? Depois que eu... meu João. Depois que eu me separei, né? Eu me separei, aí eu não tinha nada pra fazer. Depois da pandemia, eu comecei a dançar depois da pandemia. Eu não tinha nada pra fazer. Aí comecei a fazer dança de salão. Mas, na realidade, eu me interessei por dançar o tango. Ela foi logo buscar o tango, meu. Não. O mais difícil, não é negócio. Dança de salão não é negócio pra ti, é diversão. É diversão, é terapia. Física. É terapia também. Mas ela é tão especial que continua, como diz o Melo, continua amiga do ex, né? Que o Melo fala ex. São parceiros ainda também nos empreendimentos, né? Entre aspas. Valeu, Flora. Um abraço para você. Parabéns pelo Dia da Mulher Empreendedora. Muito bem representadas as mulheres empreendedoras. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, tá? Obrigado por ter desabafado. Uma história muito, muito, muito legal.